Hoje nós vamos estudar o assunto telling the time, falando as horas. Existem duas formas para se falar as horas em inglês. No formato mais simples, basta você falar os números em sequência, ou seja, os números na ordem em que eles aparecem. Então, por exemplo, 9 e 30, basta você falar o número 9 em inglês e o número 30 em inglês. Então ficaria 9:30. 2:15 ficaria 2:15. E 6 e 4, e aí nós temos um detalhezinho. Quando tiver 01, 02, 03, 04, nesse caso 4 minutos, 04, a gente vai precisar falar o zero. E nesse caso, nós usamos a letra O para representar o zero. Então nós falamos 6:04. É como se fosse 6:04. Mas no lugar do zero nós falamos OU. Então 6 e 4 fica 6:04. Em horas exatas, ou seja, horas em ponto, devemos colocar a expressão o'clock no final. Então, 9 em ponto ficaria 9 o'clock, 6 em ponto ficaria 6 o'clock e 1 em ponto ficaria 1 o'clock. O segundo formato ele já exige um pouco mais de trabalho, pois nós teremos que usar algumas expressões novas. Então, eu resolvi dividir aqui em duas regras para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, a regra número 1, ela serve para os minutos 1 até 30 de uma hora. Então, por exemplo, na hora 7, você vai usar essa regra número 1 das 7:01 até as 7:30. Então, essa regra número 1 vai servir para o minuto 1 até o minuto 30. Essa regra número 1 diz que devemos usar a palavra past, que significa passou, passado, passaram, ou a palavra after, que significa depois. Então, mas como nós vamos usar essas duas palavras? Então, nós iremos falar os minutos que se passaram em relação à hora que está sendo tratada. E ficaria assim: 7:05 ficaria 7:05, ou seja, 5 minutos se passaram das 7. 5 se passaram das 7. 5:07. Agora, você também tem a opção de usar a palavra after, que significa depois. Mas a lógica ainda é a mesma. Basta você tirar o past e colocar o after no lugar. Então, 7:05 também poderia ficar 5:07, que ficaria 5 depois das 7, porque o after significa depois. Então, 7:05, 5:07, 5 depois das 7. E aqui nós temos um outro exemplo com o minuto 10. Então, 7:10, 10:07, ou então 10:07. Agora, nesse formato, existe também um outro detalhezinho meio chato, que é, no minuto 15, a gente não pode falar o número 15 em inglês, que seria 15. Nós devemos falar a quarter, que é como se fosse um quarto de hora, ou seja, o equivalente a 15 minutos. Então, é só você lembrar, quando chegar na hora de falar 15, você não pode falar 15. Você vai ter que falar a quarter. E o mesmo pode ser dito no minuto 30. A gente não pode falar 30, que é 30 em inglês. Nesse formato, nós temos que falar half, que significa metade, ou seja, 30 minutos é metade de uma hora. Então, nós usamos half. Então, aqui nós temos alguns exemplos. 7:15, a quarter past 7, que aí seria 15 se passaram das 7. Mas ao invés de falar 15, que seria 15, a gente fala a quarter. E com after, a mesma coisa. 7:15, a quarter after 7. 15 depois das 7. E no minuto 30 é a mesma lógica. 7:30, half past 7. Ou então, half after 7.
E a regra número 2, ela vai servir para os minutos 31 até 59. Então, por exemplo, durante a hora 7, você vai usar essa regra para falar de 7h31 até 7h59. O legal dessa regra é que ela funciona exatamente igual ao português. Então, por exemplo, quando a gente tem em português 2h55, então são 5 minutos que estão faltando para dar as 3 horas. Então, em português, a gente tem a opção de falar 2h55 normalmente, ou a gente pode falar 5 para as 3, indicando que faltam 5 minutos para as 3 horas. Em inglês, é a mesma lógica, e a palavra para em inglês seria till. Então, basta usar o till para a próxima hora. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. 7h55, como faltam 5 minutos para as 8 horas, a gente vai falar 5 to 8. 5 para as 8. Lembrando que o para em inglês é a palavra to. Já na hora 7h50, como faltam 10 minutos para a próxima hora, então a gente fala 10 to 8. 10 para as 8, porque faltam 10 minutos para as 8 horas. E 7h45, lembrando, aí nesse caso vão faltar 15 minutos para as 8 horas. E, novamente, seguindo a regra, nós não podemos falar 15, temos que falar a quarter. Então, quando estiver faltando 15 minutos para a próxima hora, nós também devemos usar a quarter, exatamente como na regra número 1. Então, aqui fica a quarter to 8, 15 para as 8. Um último detalhe para lembrar aqui é que em inglês nós não costumamos usar o formato de 24 horas. Ou seja, em inglês, normalmente a gente não pode falar 18 horas, 20 horas, 15 horas, 21 horas. Mas então, como é que a gente vai diferenciar manhã, tarde e noite em inglês se a gente não pode falar esse formato? Em inglês nós temos as siglas AM e PM. AM indica uma hora antes do meio-dia e PM indica uma hora depois do meio-dia. Então, se você ver por aí 9h30 AM, 9:30 AM, é porque é uma hora antes do meio-dia, ou seja, é 9h30 da manhã. E seguindo a mesma lógica, 9:30 PM é uma hora depois do meio-dia. O PM indica após o meio-dia. Ou seja, 9:30 PM é 9h30 da noite, porque é depois do meio-dia. E para finalizar, eu só vou lembrar que existe uma palavra específica para dizer meio-dia, que é a palavra noon. E uma palavra específica para se falar meia-noite, que é a palavra midnight. Então, noon, meio-dia, e midnight, meia-noite. Então, por hoje é só e até a próxima aula.